Não é incrível alguém que você sabe que realizou muitas coisas já, que é extremamente estudioso, intelectual, que já participou de grandes projetos, realizou grandes coisas, e quando você tá em público, tá junto dela, é uma pessoa extremamente silenciosa, quieta e que fala de assuntos comuns. É uma pessoa que não fala nada dela mesma. Bem, nesse vídeo eu vou te ensinar a ser essa pessoa sem parecer ser burro. Bem, se você não me conhece, eu sou Cintia Procon do projeto Ambição que Move. Quando eu tava no ensino fundamental ainda, sei lá, tinha meus 10 anos, as minhas colegas, minhas amigas falavam muito de aparelho dentário. Era muito modinha, agora passou um pouco, o pessoal usa por obrigação, mas tinha gente que usava por modinha mesmo, por ser bonito usar aparelho. E minhas colegas falavam, eu fui no dentista esses dias, vou precisar usar aparelho. Tipo assim, falavam um tom assim meio, vou precisar, entendeu? Não era tipo, um negócio querendo se exibir, mas no fundo era se exibindo sim. Que, mais pra frente eu vou usar aparelho. Não lembro com que idade que se coloca aparelho, sei lá, com uns 13, 14 anos, não lembro exatamente, mas todas falavam, no futuro vou ter que colocar, porque tá no torto não sei o que, tá ali não sei o que, e falavam sempre querendo parecer grandes coisas, né, vou ter que fazer. E, mais pra frente, uns anos depois, nenhuma delas colocou, nenhuma delas foi preciso colocar. E eu, que, tipo, não falava sobre isso, não sei, acho que eu nem citei isso. Não lembro também se minha dentista tinha falado que eu ia precisar colocar no futuro, mas emendando, eu tive que colocar. E dá pra dizer que 90% delas, nenhuma colocou, acho que uma só colocou. E teve outra amiga minha que agora no futuro, agora com 19, 20 anos, que foi colocar aparelho. Então, é um exemplo de que elas falavam muito e eu que não falava nada fui que realmente fiz, entendeu? Então esse é um ponto. Aqui já dá pra puxar, já dá pra entender que o ego se forma começa ali na nossa adolescência, na nossa infância, tá? No final da infância. E esse ego é construído pela sociedade, né? Pelo que tu escuta, pelos teus familiares, pelas tuas amigas da escola, né? Eu me fui criando o ego ali, já começou. Então, o nosso ego, ele infla e ele quer ser sempre mais do que a gente é. Quer sempre acompanhar os amiguinhos. Quer ser igual a eles, quer conseguir comprar as mesmas coisas, ter as mesmas coisas, a mesma mochila, uma mochila legal, um estojo top, né? Isso começa lá quando tu é criança, né? Aquela inveja, aquele ego de querer ser mais, né? E se tu consegue ser mais, né? Tu tenta, às vezes tu consegue, às vezes não, depende das condições da família. Então isso é um exemplo lá da nossa infância. O problema não é isso da infância, tá? Porque isso é natural. Toda criança, todo ser humano tem um ego, tá bem? Não dá pra negar isso, ninguém nasce perfeito. Todos nós temos um ego. E o problema é que ele nos acompanha a vida inteira. A gente esquece de diluir ele. Quantos adultos, quase idosos, gente de 40 anos, que fica tentando parecer grande, comprando o carro do ano, tendo um caminhonetão, um carrão, comprando apartamento. Só que na real tu sabe que essa pessoa não tem dinheiro, tá financiando, tá em agiota, ou tá tirando dinheiro de outro lugar, de algum lugar necessário, indo para algo desnecessário, algo de aparência, né? Um carro é uma aparência. Se teu carro, ele anda, dá um exemplo do Uno Mille, tá? É um carro mais barato, acho que é pra ser tipo o mais barato do mercado, ou se tu vai pegar um antigo, o Uno Mille também é um antigo, né? Se tu vai pegar aqueles modelos. Ele anda, ele é econômico, não tem conforto, né? Mas se tu tá sentado ali, tu consegue ir pra onde tu quiser. Ou quase pra onde tu quiser, né? Dá pra dirigir na região aí e satisfazer as tuas obrigações do dia a dia, né? Tu consegue cumpri-las. Que é ir no mercado, que é ir pro teu trabalho, ir pra faculdade, visitar teus familiares. Tudo isso tu consegue com um simples Uno Mille. Só que ninguém quer ter um Uno Mille, todo mundo quer ter um carro melhor. Quer já começar lá em cima, tá? E esse nosso ego, ele acaba nos metendo em dívidas desnecessárias. Nos mete em encrencas desnecessárias.
Então, voltando ao título do vídeo, que é não conte nada do que você faz, é ser uma pessoa fria, é segurar as emoções. Então, nesse vídeo eu vou trabalhar o ego mesmo, o ego se eu não me engano, foi denominado pelo Sigmund Freud, né? Ele que desvendou a mente, ele que separou a mente inconsciente e inconsciente, o nosso ego, né? Que é querer parecer, quer criar uma imagem demais, gerar inveja nas pessoas. Tudo isso basicamente foi ele que estudou e criou teses, teorias, beleza? Então, eu vou trazer aqui 4 dicas sobre como tu conseguir segurar tuas emoções, conseguir segurar tuas palavras, de querer parecer, de querer ostentar, seja a tua situação financeira, ostentar a tua intelectualidade, ostentar, sei lá, o quão bem tua família é, tua aparência, que seja. Tu tenta ostentar tudo. Vamos para a dica número 1. Afaste-se de pessoas assim. Pessoas assim como? Pessoas que têm inveja. Vamos começar com a pessoa mais simples, o povão, né? Eu acho que aqui se torna mais fácil de escrever uma mulher, pelo menos lembrando de alguns exemplos, que são seguir a Virgínia no Instagram, site da fofoca, né? A Choquei, ficar acompanhando gente rica, né? Eu não lembro agora tem a Virgínia, tem aquela... Tem de outra maquiagem, a Fran, seguir a Taylor Swift, a Dua Lipa, seguir a Anitta, Ludmilla, acompanhar só gente assim e ficar vendo as ostentações dessas pessoas. Para homens, meninos, seguir o Cristiano Ronaldo, os empresários de sucesso, que tem muito dinheiro e ostentam. Normalmente esses empresários são piramideiros, né? E passam uma imagem de grandiosidade e só que trabalham de golpe, né? Trabalham de coisa ruim. Então eles ficam retroalimentando essa inveja, acompanhando isso. E até refletindo agora, eu não sei o porquê o ser humano gosta, talvez, de sentir inveja, de se sentir menor. Não sei o certo, ou se é instinto de vira-lata, de ver que tudo de fora é melhor, tem isso também. Então, se afaste de gente que segue gente assim. E você mesmo, pare de seguir gente assim. Vai lá no seu Instagram, comece pelo seu Instagram, tão simples. Vai lá ver quem você tá seguindo e faz uma limpeza. Até mesmo, não precisa ser esses super famosos. Pode ser alguém na sua cidade, alguém perto de você, que não quer nada com você. Você nunca vai acontecer uma conversa, tu nunca conversou, ou essa pessoa é um baita de um estúpido, mas você segue porque ele chegou no sucesso, e tu acha, tipo, incrível a vida dele. Deixa de seguir, se não faz sentido. Então, Instagram, pode ir pro Facebook também. Não é meu caso, porque eu praticamente não uso o Facebook. Pode, sei lá, pro X, né, que é o Twitter, TikTok. E depois vamos passar para as pessoas físicas. Pessoas que tu convive final de semana. Onde é que tu sai, com quem tu sai, que ambiente é, né? Nesse ambiente tem muita gente invejosa, tem muita gente que se acha, muita gente falsa. Com o tempo tu consegue desvendar quem é falso e quem não é. Pode ter um ou outro na tua vida que é um baita amigo, uma pessoa incrível. Com o tempo tu vai descobrir. Não dá pra negar que tu não vai, né? Eu afirmo isso, que tu não consegue fazer uma limpeza 100% na tua vida. Mas se tu tá com os olhos bem abertos, tu sabe mais ou menos quem tem chance de tá te traindo, de quem só tá por interesse, quem quer, sei lá, interesse pra ter alguém, um outro amigo teu, que é famoso, sei lá, ou que tá contigo porque é dinheiro, porque tu paga a janta, porque tu paga as bebidas, né? Dá uma analisada e começa a se afastar. Não vou dizer que tu chegar na casa da pessoa e dizer assim, não vou sair mais contigo, porque tal pessoa na internet disse que não era pra mais sair, não era mais pra conviver contigo. Não é isso. É tu simplesmente se afastar. É uma técnica simples, não existe conflitos, provavelmente tu vai se escapar de muitos conflitos. Talvez chegue uma hora que a pessoa te pergunte, cara, por que tu não sai mais? Por que não sei o quê? E vamos lá beber, vamos, sei lá, vamos pra longe. Sendo que tu nem ele não tem dinheiro, né? Vão gastar o que não tem.
entendeu? Isso é o tipo de amizade também, que só vai se desgastando, vai ficar viajando toda hora, tu não tem condições, não vai, dispensa. Mais pra frente tu vai conseguir dinheiro, talvez tu consiga voltar pra essa amizade, né, consiga sair de novo, né, ter uma rotina de viagem, alguma coisa do tipo, mas no momento te afasta, diz que tu não pode, diz que tá sem dinheiro, seja sincero, diz que tu pode, tempo até mentir, sei lá, diz que vai pra outra festa, esse tipo de mentira eu acredito que não tem problema, não faz diferença, ou diz que tu tá mal, ou diz que tu vai visitar um parente teu, que seja, vai se afastando. Só com distanciamento, só evitando certas pessoas, retirando pessoas da tua vida, é que tu vai se recuperar e crescer, tá bem? Crescer mentalmente, fisicamente, financeiramente, tá bem? As pessoas te definem, as pessoas com que você anda te definem. Tem aquela frase que eu já falei muitas vezes no meu canal, que é: você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Eu não lembro de quem que é essa frase, mas é muito famosa, vou deixar aqui na tela. E ela realmente é isso. Se tu se analisar, tu vai ver que tu é teus próprios amigos. Seja no tipo de roupa que usa, que compra, né? Ficar comprando roupa toda hora, compra roupa de marca, né? Tipo Nike, Adidas, ficar gastando com isso é um dinheirão, tá? Uma camiseta, quase R$200, pra quê? E toda hora comprar roupa nova, camiseta, calça, corte de cabelo, principalmente se for homem, cortando o cabelo toda hora, outro risquinho aqui, outro estilo ali. Eu sei de gente que corta a cada 2 semanas, a cada 1 semana. Pra quê, cara? Não dá pra manter um corte mais compridinho, aquele, como é que chama? Sem degradê. E lá tu não precisa ficar cortando toda hora, vai poupar uma grana. Então tudo isso dá pra se analisar, então perceber com quem tu tá andando, com que corte de cabelo eles têm, com que ambiente que eles vão, né? Tu vai ver que tu é um reflexo deles e eles um reflexo de você. Vamos pra dica número 2, finalmente. Estude Freud. Estude Sigmund Freud. Antes de querer fazer uma revolução na tua vida, querer mudar de vida, ter sucesso, papapá, e ganhar dinheiro, tu tem que entender a tua máquina. Qual é o robô que comanda a tua vida? É tu mesmo, tá bem? Tu é a tua própria máquina. Então, por que não estudar um pouco sobre tua mente, né? O Freud. Estude ele dedicou uma vida inteira para estudar a mente, a psique humana. Por que não roubar um pouco dele, né? Usufruir de Freud. Então estuda sobre o inconsciente, o consciente, o ego, o subconsciente. Até eu já esqueci um pouquinho, tem que voltar a estudar, entendeu? Com o tempo tu esquece. Mas tem conhecimentos que tu nunca esquece. Depois que a mente é expandida, ela nunca mais voltará ao seu tamanho normal. Eu sempre evoluí, estudar sobre isso. Então, voltando a falar, né, sobre o teu ser. Cara, o nosso cérebro, se tu vai pensar o quão incrível ele é um deus, ele é uma máquina de controle, também é a gabine de controle, é como se fosse um caminhão, né, ali seria a gabine, onde a gente controla tudo. E o teu corpo, tá? Não vou ser tão nichada, vou falar também do corpo. Entender como teus músculos funcionam, como eles podem crescer mais rápido, como se fratura um músculo. Tu já viu sobre músculos que arrebentam, né? Gente que tá treinando na academia e arrebenta o músculo. Cara, tudo isso tu pode entender, né? É tão incrível entender a inteligência do nosso corpo, porque ele é uma inteligência completa. Cada célula tem um modo de ser, um modo de agir no nosso corpo. Nosso intestino, como é que funciona? Chama o nosso intestino de segundo cérebro. Citando aqui um ponto, o que tu come, o que tu se alimenta, vai ditar muito do teu humor. O nosso intestino, eu não sei quantos mil ou milhões de transmissores, neurotransmissores, tá bem? Sentidos. Então, o que tu come, o que tu faz no final de semana, quanto de exercício tu faz, como tu senta numa cadeira, se tem postura ou não, se vai afetar aqui, afeta os teus nervos do pescoço, o que pode dar dor de cabeça. Se tu trabalha com tal coisa, tu fica muito tempo de pé, pode vir dor aqui, como é que eu posso ajeitar isso para não ter dor? O nosso corpo é extremamente inteligente. Então estude um pouquinho medicina, estude um pouquinho da medicina que seja, né? Não tô dizendo pra tu fazer uma faculdade, mas entra na internet, pega um livro, sabe? Entender um pouquinho do nosso corpo que seja, pra fazer com que ele funcione a teu favor, né? A favor dos teus projetos, a favor do teu futuro. Não pra te
degradar. E quanta gente que é vítima de um vício, tá bem? E esse vício acaba com a vida, acaba com um futuro de sucesso. Então vamos para a terceira dica, que é estude estoicismo. Já gravei com certeza mais um vídeo para esse canal, vou deixar aqui nos cards, sobre o estoicismo. É uma filosofia antiga que teve seus principais representantes Zenão, Sêneca, Marco Aurélio. Todos eles foram importantíssimos para a humanidade, para o nosso modo de agir, para o nosso modo de ser, de viver. Eles tiveram um objetivo de, como o desenvolvimento pessoal, de tu crescer na vida, né? Apenas focando em si mesmo, focando nos estudos, em como a gente age, focando nas emoções, entendendo nossas próprias emoções, refletindo. Então, tu entender como tu age, como tu pode ser melhor, né? Esse era o objetivo do estoicismo. Tu vai ter muito mais controle, tu vai conseguir ser uma pessoa fria, a não ficar falando bobagem, a não ficar com um ego inflado. Eles falam muito sobre, né, não existia aquele tempo a palavra ego, né? Mas é tu não querer parecer mais, tu não se exibir, né? Eles eram pessoas extremamente bem-sucedidas. Um deles, o Marco Aurélio, era imperador, e tem um livro dele que foi pego num diário, né? Era o diário que ele escrevia para ele mesmo e um dia foi publicado, né? Que era reflexões de guerra, de como ele agiu, né? Como ele tinha muitas pessoas para liderar, né? Muita gente na mão dele, ele tinha que saber lidar com essas pessoas. Não podia ser um imperador bruto, arrogante, senão ninguém ia gostar dele, ninguém ia gostar de obedecer ele. Alguém trairia ele, tá bem? Então isso tudo são armas. A nossa mente é arma, a nossa paciência, ter a virtude da paciência, né? Dizer, esse cara ali, ele é extremamente paciente, ele é um cara muito bom de lidar. É uma puta virtude. Consegue chegar muito longe, consegue ter muitos contatos, consegue interagir com muitas pessoas, lidar com muitas pessoas. Então é uma pessoa extremamente explosiva, que é o que a gente é contra, né, nesse canal, né? Uma pessoa explosiva vai brigar com muita gente, vai brigar com pessoas que ama, tá bem? Gerando problemas eternos, tá? Pode ficar lidando pela vida inteira por causa de uma briga, né? Ter grandes problemas, desfazer amizades por causa de coisas bestas, relacionamentos por causa de coisas bestas, né? Tem um livro aqui que é extremamente fácil de ler, que tu pode começar para estudar estoicismo. Esse livro aqui é sobre a brevidade da vida, de Sêneca. Até o contrário aí. Mas é um livro extremamente fácil, fininho, leitura rápida. Esse livro aqui até ele tem 2 livros em um só. É praticamente a metade dele. É só o importante, tá? Tem reflexões extremamente boas e que tu pode aplicar no teu dia a dia. Tem essa coisa de... Tem isso aqui era de antes de Cristo. Deve ter quase 3.000 anos, coisa assim. Lá na Grécia Antiga. Brevíssima e demasiado angustiosa é a vida daqueles que se esquecem do passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Tá bem? Uma frase extremamente sábia, tá bem? Tem várias marcações aqui. Até tem um vídeo aqui no canal sobre esse livro. Faz um tempinho, foi mais de ano que eu gravei esse vídeo, vou deixar aqui nos cards também. Então vamos para a quarta dica e não menos importante. Estilo de vida e rotina. Agora indo para prática 100%. Essas são as dicas mais práticas, né? A primeira é afaste-se de pessoas assim, né, invejosas, que querem aparecer. E essa quarta dica também é extremamente prática, eu vou te dar até algumas dicas, né, sobre estilo de vida e rotina. Já pode aplicar hoje, já pode aplicar amanhã, de manhã cedo, né, começar um dia de rotina. Que é o quê? Leitura. Coloque a leitura na sua rotina. Que comece por 10 minutos. Mas é pouco 10 minutos. Não interessa. Com o tempo tu vai percebendo que vai conseguir aumentar o tempo sem se sentir cansado, sem se sentir enjoado dele. O ideal seria, 1 hora ou mais. Imagina quantos livros tu consegue ler por ano se tu ler 1 hora. Então, comece pequeno, comece com 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e vai evoluindo, beleza? Alguns dias tu vai falhar. Eu digo por mim, eu não sou uma pessoa perfeita, uma pessoa extremamente disciplinada. Não consigo ler todos os dias, tem dia que eu esqueço, tem dia que eu pulo, tem dia que eu procrastino. Normal,
mas o máximo. Aplique ela na sua rotina, comece hoje, tá? Ou de manhã cedo. De manhã cedo é o mais fácil de tu implementar ela, beleza? Porque você não vai passando o dia, chegando de noite, tá cansado, tu não vai querer ler. Outra dica é estudar sobre o teu trabalho. Separe meia hora, uma hora do teu trabalho, né? De estudar sobre o teu trabalho, seja mecânica, seja você trabalha numa numa loja de tecidos, né? Estude sobre tecidos, sobre tipos, sobre estilos. Tu trabalha com música, estude sobre música, artistas. Se tu é administrador, estude sobre. Se você faz contratos, estude sobre. Se você é advogado, né, e tá se especializando, né, numa área, estude mais sobre, se torne o melhor advogado possível. Consequentemente, tu vai ter mais sucesso, vai ganhar mais dinheiro, mais clientes. Então, estudar sobre o que tu trabalha. Outra dica, acordar cedo. Comece o dia cedo. Vai se sentir um Deus, vai se sentir super poderoso acordando cedo. E tu pensa assim, tô acordado antes de todo mundo. Enquanto o povo tá dormindo, eu tô aqui fazendo minhas coisas, fazendo meu café, né? Tomando café da manhã cedo, né? Dá um tempinho antes de ir pro trabalho, de estudar, de ler alguma coisa. Dá tempo de eu fazer um almoço saudável, preparar uma marmita de manhã cedo. Uma outra seria tu manter o teu quarto organizado ou tua casa, né? Se tu já tem... Tu mora sozinho, né? Ou mora com alguém, que seja. Mantenha a casa organizada, mantenha o teu ambiente organizado. No teu trabalho, se tu trabalha num escritório, ou se tu trabalha de pedreiro, mantenha o teu local de trabalho, mantenha o ambiente onde você vive, né? Seja de lazer na tua casa, ou seja de trabalho lá na construção, ou lá no escritório. Mantenha organizado. Tua mente vai fluir com mais clareza. Tu vai funcionar com mais perfeição, tu vai conseguir achar melhor os detalhes e também ser mais produtivo. Tudo isso mantendo o teu local organizado. E também tu vai ser mais respeitado pelo teu patrão ou pelos teus empregados, que tu tem um ambiente organizado. Eles vão pensar, nossa, cara, é ajeitadinho, consegue manter ali. Exige disciplina, exige. Também se deixar tudo tirado é mais fácil, mas tu não vai chegar num lugar grandioso, não vai chegar no topo. Então, retomando, afaste-se de pessoas invejosas, de pessoas com água inflada. 2. Estude Freud para tu entender a mente. 3. Estude estoicismo para tu ter uma vida de desenvolvimento pessoal, sempre de crescimento. E 4. Tenha um bom estilo de vida, uma boa rotina. Então, se tornando uma pessoa assim, com essas 4 dicas tu consegue crescer muito, tu vai entrar em evolução constante.